Hello, hello! Bem-vindos a mais um Cine Comédia. Eu tô de volta aqui com vocês para trazer mais novidade, mais conteúdo e mais uma vez, assim como eu fiz na semana passada, o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente e talvez um pouquinho mais longo do que a gente tá acostumado, mas eu peço para vocês ficarem comigo porque eu acredito que seja um assunto interessante, é um debate interessante a ser feito e é um assunto atual também em referência ao mundo do cinema. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre um assunto que começou a repercutir, se não me engano, no último dia 7, entre o dia 7 e o dia 9 desse mês de junho. Nós fomos surpreendidos na internet com uma foto do Harrison Ford no set de filmagens do novo filme do Indiana Jones, que é o Indiana Jones 5, a gente ainda não sabe qual é o subtítulo que esse filme vai levar, mas nós sabemos que é de fato o último filme do Indiana Jones e que vai ser estrelado pelo Harrison Ford mais uma vez, porque afinal de contas não existe outra pessoa capaz de incorporar esse personagem tão icônico, esse personagem tão famoso do cinema que foi criado pelo Steven Spielberg lá na década de 70, 80. Mas nós fomos surpreendidos com a foto do Harrison Ford no set de filmagens do novo Indiana Jones, usando máscara por causa das circunstâncias da pandemia da Covid-19, que as pessoas têm que tomar mais esse cuidado. Mas o que chamou a atenção foram os comentários em referência à idade do Harrison Ford. O Harrison Ford está com 78 anos, o filme vai ser lançado no verão de 2022, quando ele já vai estar com 80 anos de idade. E aí surge a partir disso o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é justamente: pode um herói envelhecer? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês, porque quando a foto do Harrison Ford no set de filmagens do novo filme do Indiana Jones surgiu, o que mais se via no Twitter e nas outras redes sociais era o fato de que o Harrison Ford estava velho. E como é que ele iria convencer as pessoas de que ele ainda é o Indiana Jones? Sendo que ele é a única pessoa que pode interpretar o Indiana Jones, mas ele está velho. Como é que ele, quase octogenário, vai interpretar um dos seus personagens mais famosos, vai usar aquele chicote famoso e vai colocar o chapéu do Indiana Jones na cabeça mais uma vez? Então, mais uma vez, a pergunta que eu faço para vocês é essa: pode um herói envelhecer? Tem uma entrevista famosa do John Carpenter, diretor do Halloween de 1978, em que perguntaram para ele por que ele nunca dirigiu uma sequência do filme dele. A resposta que ele deu foi nessa linha de que ele não queria dar para o público o gosto de ver a mesma coisa de novo, de novo e de novo e de novo. Então isso traz uma outra indagação para esse assunto que eu estou tratando com vocês hoje. É um comodismo nosso querer ver alguma coisa de novo e de novo e de novo com as mesmas pessoas? Porque olha só, o Harrison Ford vai interpretar o Indiana Jones pela 5ª vez. O Tom Cruise tem 58 anos e o Tom Cruise tá na Missão Impossível há séculos. Nós vamos ano que vem para o 7º filme da Missão Impossível, onde o Tom Cruise se pendura em helicópteros, se pendura em aviões e faz todas aquelas coisas com 58 anos de idade e ninguém fala absolutamente nada. Mas, em compensação, quando o Tom Cruise entra numa outra vertente, numa outra possível franquia, como seus últimos filmes, A Múmia, Oblivion e até Jack Ryan, que foram mal recebidos pelo público e não deram tanto retorno na bilheteria assim, cabe a pergunta: o que a gente gosta mesmo é da nostalgia ou é de ver essas pessoas velhas fazendo o que eles fazem nesses filmes? Eu acredito que seja muito pelo fator nostalgia, porque veja bem, a gente não quer ver o Tom Cruise fazendo coisa nova. A gente quer ver o Tom Cruise fazendo o que ele faz em Missão Impossível. A gente quer ver o Harrison Ford interpretando o Han Solo em mais um filme do Star Wars. A gente quer ver o Harrison Ford interpretando o Indiana Jones mais uma vez. Mesmo que a gente faça piada com o fato de que ele tem 78 anos e tá interpretando um aventureiro. Então, o fator nostalgia é aquilo que nos arremete a uma memória, a uma situação, a uma experiência agradável de nossas vidas, de um período muito bom que foi e não volta mais. É uma sensação muito boa, é uma sensação que nos aproxima daquilo que um dia pra gente foi tão maravilhoso. É até engraçado eu estar falando disso com 25 anos de idade, mas por exemplo, Star Wars, Indiana Jones,
foram filmes que me marcaram e fazem parte da minha vida de uma forma inexplicável. Eu tenho todos os filmes aqui, eu tenho um pôster de Star Wars na parede. São filmes excelentes e sempre que tem alguma coisa, alguma novidade relacionada a esse tipo de filme, a esse tipo de produto marcante, a gente sempre volta atrás. Porque esse fator nostalgia é de fato contagiante e é disso que a gente gosta. Mas a gente não gosta de saber que esse fator nostalgia faz com que não eles, mas nós nos sintamos mais velhos. Esse fator nostalgia, essa revisitação a filmes como esse fazem a gente saber que nós estamos envelhecendo, que o tempo está passando pra gente e não pra eles. Trago outra coisa pra vocês. Nós estamos numa era da sociedade, no mundo do cinema, em que várias barreiras estão sendo quebradas. As barreiras da sexualidade das pessoas, a barreira de que mulheres podem ser heroínas de ação. Mas aí eu entro em outro quesito com vocês. Mulheres estão sendo aceitas como heroínas, mas até que idade? Porque com o homem é muito fácil a gente aceitar um homem de quase 60 anos como Tom Cruise fazendo as coisas que eles fazem. Não é fácil nós aceitarmos uma mulher de quase 60 anos ou mais de 60 anos fazendo o que eles fazem. Nós aceitamos o envelhecimento de um lado, mas nós não aceitamos o envelhecimento de outro lado. Então, por que heróis podem envelhecer, mas heroínas não podem envelhecer? Essa é outra pergunta que eu faço para vocês. Meryl Streep, que é uma das mais conceituadas atrizes de todos os tempos, vencedora de 3 Oscars, disse em uma entrevista com todas as palavras que teve um certo momento na carreira dela em que ela só era oferecida papéis de avó, bruxa, papéis que em sua maioria ela recusou. Óbvio que em alguns ela aceitou, mas a grande maioria ela recusou. Mulheres, quando atingem uma determinada idade em Hollywood, são escaladas para um único tipo de papel. Isso é um fato. Isso é comprovado com números, inclusive. Eu não vou trazer números aqui para vocês, porque, enfim, matemática não é meu forte. Mas isso são comprovados. Isso é fato comprovado. Então, por que um lado pode envelhecer e outro lado não pode? Mas será que isso é totalmente verdade? Pierce Brosnan largou 007 porque ele estava ficando velho. Quando Pierce Brosnan encerrou seu último filme do 007, ele tinha quase 60 anos. Um dos motivos dele ter largado a franquia foi esse. Então, essas várias coisas, tudo isso que eu falei pra vocês acarretam em outras coisas. Atualmente nós não precisamos mais daqueles super-heróis da era Reagan. Bruce Willis, Chuck Norris, Steven Seagal, Sylvester Stallone. A gente não precisa mais deles. Hoje em dia os nossos super-heróis são outros, os nossos heróis são outros. São aqueles que atuam em frente do chroma key, da tela verde, e fazem tudo aquilo que a gente vê. Não estou falando mal dos heróis da atualidade, não, mas eles são diferentes dos heróis que nós ou meu pai, ou o pai de vocês, as mães de vocês costumavam cultuar, por assim dizer. Hoje em dia nós temos pouquíssimas pessoas no cinema que fazem o que essas pessoas fazem. Eu acredito que hoje em dia o Dwayne Johnson e o Jason Statham são os dois únicos atores de ação na ativa que realmente dão porrada um no outro, e assim como os outros faziam naquela época. Então as coisas mudam, as coisas avançam, as coisas ficam velhas e datadas. Rambo estreou, se eu não me engano, em 2019, o 5º filme do Rambo, e o que todo mundo dizia era que o Sylvester Stallone estava velho e não podia mais fazer aquele tipo de filme. Mas o filme estava lá, os fãs foram assistir, por quê? O saudosismo da época em que Rambo era um sucesso. Então eu volto para essa questão do efeito nostalgia. Por exemplo, os serviços de streaming, que são vários, Netflix, Hulu, Paramount, Amazon Prime, HBO Max, eles sabem que esse efeito nostalgia vale alguma coisa. A HBO pagou 425 milhões de dólares para colocar Friends na sua plataforma de streaming. Antes Friends estava disponível na Netflix, agora está na HBO Max. The Golden Girls, uma das melhores sitcoms da década de 70, 80, vai chegar no Disney Plus ainda esse ano, ou no Star Plus, que é a outra plataforma da Disney, que era um dos sucessos e vai fazer sucesso de novo porque as pessoas procuram por esse tipo de produto. Nós ainda somos alucinados, a minha geração ainda é alucinada por O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, porque são séries que marcaram e que são séries que
significam algo para nós e essas séries fazem sucesso. Esses serviços sabem disso e nós vamos atrás. Quando algo no mesmo estilo dessas obras surge, o que a gente diz? É uma cópia mal feita daquilo que um dia deu certo. O velho ainda é bom pra gente, mas a gente lembra, como eu falei, de que nós estamos ficando velhos. Porque as coisas hoje em dia não são mais feitas como eram feitas antigamente. Então o velho ainda é muito bom pra gente e ainda é, de certa forma, o que nos impulsiona, o que nos incentiva. Talvez a gente vá atrás do novo para ver como ele se compara ao velho. Talvez não, talvez a gente só esteja procurando uma novidade. Mas e o que vocês acham disso? Pode um herói envelhecer? Eu vou dar outro exemplo para vocês. A Helen Mirren em Red, com seus 60, beirando os 70 anos, fazendo o que ela fez, dirigindo carros, atirando. Ela está agora no próximo Velozes e Furiosos 9. Ela disse numa entrevista que o sonho dela era participar dessa franquia para que ela pudesse dirigir um carro que eles dirigem no filme, porque nunca dão essa oportunidade para ela. Por quê? Por causa da idade. Por causa da idade, por ela ser mulher, diga-se de passagem, mas especificamente por causa da idade. Então são vários fatores que nós temos que analisar dentro desse contexto que eu trouxe para vocês hoje. Então eu deixo essa indagação para vocês. Pode um herói envelhecer ou não? Eu acredito que os heróis possam envelhecer. E isso não é de todo ruim. Isso é o resultado do tempo. O tempo passa para eles, o tempo passa para nós. Não é porque eles são ficção que o tempo não vai passar para eles também. E acaba que por causa desse efeito nostalgia, eles estão tão presentes na nossa vida, na nossa cabeça, que talvez a resposta seja justamente essa, a nostalgia. Principalmente a nostalgia da ficção científica. Porque vai que, por causa dela, os super-heróis acabem sendo salvos da sua própria velhice. Porque de certa forma, eles sempre vão ser imortais pra gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ele foi um pouquinho mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar as notificações no sininho pra vocês saberem quando tem vídeo novo. E deixar aquele like aqui pra mim, porque também é muito importante. Depois eu tô de volta aqui com vocês com mais novidades. Fiquem com Deus e beijão!